Noite, amado povo de Deus. Vamos ficando de pé. Por isso que eu mando ficar de pé logo, para ver se sai melhor a voz. Santa noite. Olhe para o irmão que está do seu lado. Aí vai assim na bochecha dele, essa coisa mais linda. Dê um abraço nesse irmão. A alegria de tê-lo por perto, transmita a paz, a graça de Deus. A alegria de sermos irmãos. É bom sermos irmãos, né? É bom demais. Que pena que não estão todos, acredito que pela realidade da chuva também, muitos por questões de transporte, mas Outros por questão de doença. Outros por questão de doença também, para variar, né? Mas que isso não nos impeça de viver a graça que o Senhor reserva para esta noite. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te convido a fechar os olhos. Graças a Deus, o clima vai favorecer a oração. Às vezes o calor perturba, né? Então, Deus favoreceu esta noite com um clima muito agradável, com o som da chuva. E neste tempo de graça para a nossa terra, pela chuva, também seja este sinal de graça na nossa alma. Talvez a terra do nosso coração, da nossa alma, estivesse mais seca que este solo. Se você se sentir à vontade neste momento, abrace a si mesmo. Mas como um abraço de Deus nesta noite. É muito desafiador para quem conduz uma oração, porque nós não sabemos aquilo que está no coração de cada um. Deus o sabe. Mas apesar de saber, Deus precisa escutar de nós aquilo que está no nosso coração. Não porque meramente Ele talvez queira descobrir. Não, como eu já falei, Ele já sabe. Mas para que nós mesmos possamos conhecer o que está na terra do nosso coração, na nossa alma. Na primeira leitura de hoje, na liturgia diária, Deus faz uma pergunta muito simples a Salomão. Ele simplesmente pergunta, na verdade pede o que desejas e eu te darei. Pede o que desejas e eu te darei. Talvez esta seja a pergunta de Deus para cada um de nós nesta noite. Ele te pergunta: ei, pede o que desejas e eu te darei. Qual é o teu pedido? Se Deus fizesse essa pergunta para você, o que é que o teu coração tem desejado, tem esperado? A leitura continua e o rei Salomão pede a graça da sabedoria para conduzir o povo que lhe é confiado. A graça de conhecer o bem e o mal para conduzir aquele rebanho. E Deus se agrada da oração de Salomão. Porque Deus disse: Salomão, tu não me pedistes riquezas,
Tu não me pedistes dinheiro, posses. Então eu te darei. Tu serás o homem mais sábio, mais do que todos os outros reis. E mesmo que não me pedistes, tu serás o homem mais rico que todos os outros. Ao ler esta leitura hoje, eu me perguntei, sinceramente, qual seria o desejo do meu coração. E eu caí em mim mesma e percebi que tantas vezes nós pedimos tantas coisas a Deus, que deixamos de pedir aquilo que é essencial, o mais importante. De pedir Ele mesmo. Porque, amados irmãos, se nós não tivermos a Deus, o que teremos? Se nós não tivermos a Deus, do que adianta todas as riquezas? Se nós não tivermos a Deus, do que adianta as curas que nós procuramos, os milagres que nós procuramos, os sonhos que nós desejamos realizar, as conquistas que nós desejamos? E a oração é justamente isso. É querer a Deus. Por isso eu peço que de forma suave, neste momento, aqueles a quem o Espírito Santo deu o dom de orar em línguas, possa começar a este mover, esta oração, como uma entrega. Te convido neste momento a abrir os teus braços. Se você não sabe, se você ainda não consegue orar em línguas, então eu te convido a cantarolar como uma criança. Mas não feche os teus lábios, não silencie. Viva esta experiência, esta oração de querer nesta noite, mais do que tudo, querer a Deus. Desejar possuir a Deus. Diga isso a Ele: Senhor, eu quero te possuir. Eu quero te ter em meu coração. Eu quero, Senhor, te experimentar na minha vida, diariamente, a cada instante. Eu quero, Senhor. Eu quero mergulhar mais profundo. Eu quero ir além de onde eu estou. Quantas vezes o sofrimento paralisam os nossos passos, paralisam a nossa vida. Esses dias, tendo a experiência de reler um pouco dos nossos estatutos, tem uma frase tão simples, mas que faz parte de nós. A cruz mantém acesa a chama do divino amor. Isso é tão impactante, meus irmãos, quando nós paramos para meditar aquilo que nós somos chamados. Nós, milites da cruz, nosso estatuto continua: quanto mais lenha, mais fogo. Quanto mais cruz, mais amor. Eu já reli esses documentos inúmeras vezes.
E sempre que eu volto àquela leitura, eu me envergonho. Me envergonho do que Deus me confiou como carisma, como chamado. E olho para o que eu tenho sido diante da grandeza de um carisma. Deus não nos chamou a sermos apenas mais um. A cruz deveria provocar em nós um coração que ama ainda mais a Deus. Mas o que ela tem provocado em nós? Resplandeceste sobre mim e afugentaste minha cegueira. Teu perfume, teu perfume, respirei agora, anseio por ti. Eras tu quem sempre busquei, seguro estou. Teu perfume respirei e agora anseio por ti. anseio por ti. Eras tu quem sempre busquei, seguro estou. seguro estou. Mais uma vez, pode ser mais forte. Teu perfume, Teu perfume respirei agora, anseio por ti. Eras tu quem sempre busquei, seguro estou em tua paz. se não for no coração do Senhor, onde, meus irmãos, Em tua poderíamos encontrar a paz? Tantas vezes nosso coração se encontra inquieto, mas tudo porque buscamos fora dele. O que só encontramos no Senhor, no seu amor. Tudo que o nosso coração procura,
tudo o que desejamos é o Senhor. E porque ainda vagamos por aí, procurando tantas outras coisas, quando já podemos sentir o seu perfume, quando já o reconhecemos, quando já comemos do seu corpo e do seu sangue, quando já encontramos o alimento, então por que ainda temos fome? Podemos ir nos assentando. E do lugar, nesta hora, Amacílio, peço que do seu lugar mesmo, só estenda a sua mão sobre ele. Reze uma Ave Maria por ele, por este momento, para que Deus lhe conceda a graça necessária, para que Deus lhe conceda os dons necessários, mas acima de tudo, que Deus lhe conceda uma vida santa, um ministério santo. E como sempre rezamos, que já não exista mais o Amacílio, que já não exista mais a sua vontade, mas que tudo dê lugar a Cristo, que sua voz dê lugar à voz de Cristo, que a sua vontade, a sua inteligência dê lugar a Cristo. Por isso consagramos a Virgem Maria. Ave Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Felipe. Marca o primeiro tempo aí, viu? Mas vamos, você pode chamar meu nome mesmo, porque naquele símbolo, naquele gesto lá não falhou. Quando chegar aos 45, aí quando eu digo o nome de começar, viu? Por favor, você dá com seu celular e manda uma mensagem para minha patroa, dizendo, ó, mas você começou agora, porque senão vai dizer que chegou tarde. Não, não é porque vai ter BO em casa lá, não, vai ter DR não, porque se 7 horas, vai que eu chego lá perto das 9, foi o que aconteceu? Furou um pneu? Fiquei preocupado, né? Bem, gente, deixa eu ver aqui. Micaela? Ela tá ocupada. Vamos fazer o seguinte. Aqui é como na escola. Você tira a sua, vai passando. Tira, vai passando. Né? O que mais? Deixa a minha cruz aqui que eu vou precisando. Tô precisando, viu? Cada um já tá com a folhinha? Vamos lá. Depois eu digo a você quando é começar os 45.
Quem não estava na outra, eu combinei com ele, olha, quando chegar 45 minutos de 1 hora, pode deixar aí que se chegar mais alguém pega. Aí, assim, um gesto que depois eu não entendi, né? Você já deu os 45, foi eu que não entendi, né? Gente, como eu gosto sempre de fazer, né? Pelo menos 1 ou 2 minutinhos fazendo uma recapitulação, né? O primeiro encontro que eu fiz com vocês, voltando lá 2 anos e meio atrás, falamos um pouco sobre a kênose, né? Como foi a paixão de Nosso Senhor na cruz, né? Como é doloroso uma morte de cruz. Todo e qualquer martírio, principalmente quando a morte aos poucos, sempre é sofrido. Diferente de certas mortes, quando a pessoa pega uma arma de grosso calibre, dá um tiro na cabeça, você nem dor sente. Mas uma morte de cruz, não. Um cravo de 12 centímetros nos pulsos, às vezes a dor é tão grande que às vezes a pessoa desmaiava. Quanto mais um de 18, um pé direito sobre o esquerdo. E ali falamos todo sobre a flagelação, coroação de espinho, com as roseiras de Jericó. Jesus carrega a cruz, morre na cruz, ressuscita. Utilizando a carta de São Paulo aos Gálatas, que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de uma mulher, porque é preciso encarnação para ter paixão, morte e ressurreição. Se Nosso Senhor não assumisse um corpo, tudo isso não existiria. Ele tinha que ter um corpo para que esse corpo na cruz morresse para remir os pecados da humanidade. E o encontro anterior falávamos sobre a cruz como itinerário para seguir a Cristo. Não simplesmente por portar uma cruz que eu carrego, porque essa cruz é uma marca que eu já trago comigo no batismo. Para a vida consagrada é uma coisa, não falava comigo que ela é como uma ferradura que a gente marca um boi. É uma marca indelével. Marcou, não sai mais. E na vida consagrada é uma coisa que marca, porque eu vou intensificar essa marca que já veio em mim no batismo. O que é consagração? É eu viver a radicalidade do meu batismo, diferente de muita gente na sociedade, porque nem todo mundo é chamado a ver um carisma. São casos bem específicos. É como o cara falar, mas viver o carisma, ela fala, não, mas eu viver de forma intensa, não querer vacilar. E às vezes a vida consagrada é muita retrospectiva. Ela estava mostrando outra vez que eu vi um folhetozinho, né, de orações, né? Eu disse, isso aqui faz uma diferença tão grande depois de uns 5, 10 anos. Porque às vezes o cara vai olhar lá atrás, e é essas orações aqui que às vezes mudam um panorama de uma aridez, sei lá, tantas coisas que acontecem ao longo da vida consagrada. Vocês só vão entender isso lá na frente. Eu só digo que na vida consagrada a pessoa vai entender mesmo quando está de 5 para frente, é que vocês vão começar a entender em toda a sua plenitude o que é o carisma que vocês querem abraçar, o que já abraçaram. E eu falava que a cruz é esse itinerário para seguir a Cristo. Ele não diz que tome a sua cruz? É para tomar mesmo. E tomar a cruz dele tem as consequências. João diz que Deus é amor, mas o amor, no amor a gente chora, a gente se alegra, a gente quer se desesperar um pouco, se preocupa. Isso tudo faz parte da dinâmica, porque os apóstolos viveram em tudo. Eles foram assassinados, eles foram martirizados. Porque o amor impulsionou até isso. Eu dou a vida por ele. Quer dizer, como São Lourenço, né? Estava sendo morto, queimado na grelha. Ele não sentia dor. Ele disse, não, pode virar, que esse lado está bem passado. Aí viraram o rosto para baixo. Isso por amor a Cristo. Cruz, caminho para seguir a Cristo. E você já viu aqui no cabeçalho, aí eu coloquei, porque o primeiro da outra vez está no catecismo e esse também aqui está. Caminho para a santidade. Só que, na verdade, eu sempre gosto de fazer, depois vocês vão dar uma olhada, eu sempre gosto de colocar um cunho catequético, humano e espiritual. Tem que equilibrar esse tripé. Porque senão, é como eu digo, na mídias sociais tem muita gente, podia falar isso aqui para vocês de uma forma completamente diferente. Podia pegar os baluartes de vocês, tudo e preparar aqui, tudo sobre pensamento de santo, sobre santidade, a gente sai aqui reluzente. Mas o negócio é como as minhas queridas irmãs filhas de Santana diziam, pegue tudo isso e espalhe na cara. É para viver. E às vezes viver tem que dizer coisas que é necessário ouvir, porque quem
vamos dizer assim, aspira à vida consagrada, ou quem, como está no pré-discipulado, que vai para o discipulado porque já está na vida consagrada, de forma um pouco antecipada. É como o noviciado na vida religiosa. Ele recebe o estatuto ou a constituição porque ele já está na vida religiosa. Agora ele vai se consagrar para poder dizer assim, opa, eu sou um portador do carisma. E um carisma, como eu disse na outra vez, na igreja um carisma não morre. Que se ele morreu o carisma, é porque na verdade ele nunca existiu. Mas a tarefa do carisma ser eterna até Jesus voltar é a responsabilidade da comunidade. Daqueles que virão, como eu gosto sempre de dizer, o que será dos mil daqui a 10 anos? 20 anos? 30 anos? Vamos estar todo mundo bem velhinho aqui. Mas virão outros. O carisma não é eterno até nosso Senhor voltar? A responsabilidade de cultivar isso é como a igreja. A catequese é os protagonistas do futuro. Os do hoje somos nós. Deu para entender um pouquinho? Essa introdução? Aí, não se preocupe, gente, que da outra vez até esqueci de falar, falei para a Micaela, para a Luan, qualquer coisa quando terminar, pode me chamar, se tiver uma dúvida. Ou aqui, quando eu estiver falando, pode levantar a mão, não tem problema. Gente, aqui não é Marcílio como um preletor que está falando, não. Isso aqui é uma partilha fraterna. Pode, Marcílio, eu não entendi. Não se preocupe, eu falo 10 vezes. Não tem problema. Eu só quero que um pouco de todas as vezes que eu vim aqui, marque, leve, reze outro dia. E assim vai, porque isso é para a vida de vocês. Não é que Marcílio está cheio o copinho dele, não. Esse copinho está aqui cheio d'água aqui, é para eu explicar outra coisa depois. O copinho de Marcílio às vezes está bastante seco. Está igual o açude que eu tomei banho lá, que eu saí mais surdo do que eu entrei, né? Às vezes acontece isso. Eu vou explicar depois. Vamos começar, gente. Cruz, caminho para a santidade, né? 45 minutos, o primeiro tempo. Aí só tem os 45 numa prorrogação, os 15 minutos da prorrogação, viu? Aqui a prorrogação já emenda nos 45. Vamos lá, gente. Caminho para a santidade. Santidade é um apelo de Deus, que Deus é santo. O apelo de Deus acontece em nós porque é Ele que toma a iniciativa. Paulo não diz, né? Eu corro ao encontro de Cristo, mas é Ele que corre ao meu encontro. Quando eu penso que eu vou amar a Deus, Ele já me amou na frente. Ele se antecipa. Aí, vamos pegar uns textos bíblicos, pequenos. Pequenininho. Quem não quiser, se não vai abrir a Bíblia, quiser anotar, dá certo também. Aí chegar em casa, eu gostaria que vocês abrissem, quem tivesse Bíblia, quiser abrir ou quiser anotar, vai ser o livro do Levítico, capítulo 11, versículo 44, um pedacinho dele e um pedacinho do 45. Depois vocês anotam ou pega de alguém, tá bom? Lembrando, nós estamos em 1400 a 1440 a.C. Lá atrás, né? Mas tem textos bíblicos mais velhos. O que é que o texto do Levítico vai dizer aqui? Capítulo 11, versículo 44 e 45. 44. Porque eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos santifiqueis e sejais santos, porque eu sou santo. Versículo 45, o finalzinho dele. Que sejais, pois, santo, porque eu sou santo. Ele repete de novo nos versículos seguintes. Agora nós vamos para o Levítico capítulo 20. Capítulo 20, versículo 7 e o versículo 8. 7. Santificai-vos e sede santo, porque eu, o Senhor, vosso Deus, é santo. O 8. Guardarei as minhas prescrições e praticareis, porque eu, o Senhor, que vos santifica. É interessante que Deus diz assim, sede santo como eu, mas ele diz aqui, sou eu que vos santifica.
Ele não coloca aqui no Levítico intermediador, não. É eu. Eu sou, o eu sou diz. Sou eu que vos santifica. Vamos para outro texto bíblico. Vamos lá para a primeira carta de São Pedro. Nós vamos agora para o ano 62 a 64 depois de Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Versículo 15. Capítulo 1, versículo 15 e 16. 1 Pedro. Lembrando que nós estamos no ano 62 a 65. Lembrando que Pedro é analfabeto, né? Tem uma carta com ele, né? Mas alguém escreveu em nome dele. Ele narrou e alguém escreveu. É dele. Vamos lá. Diz assim: como o santo que vos chamou, tornai-vos santos em toda a conduta, pois está escrito: sereis santo porque eu sou santo. Olha o apelo de Pedro, é o apelo que está 1440 anos atrás, mais 62, né? Quase 1500 anos atrás, né? O apelo de Deus. Aí o versículo 16. Pois está escrito: sede santo porque eu sou santo. Quer dizer, Pedro vai pegar os textos do Antigo Testamento para atestar, ratificar assim: você tem que ser santo porque o apelo não é simplesmente de nós que somos apóstolos. É Deus que pediu lá atrás aos nossos pais. É um apelo que já começa no batismo. Aqueles olhos que recebe na testa, no peito. E a fórmula trinitária, o nome do Pai, do Filho e do Espírito. A gente acha que é só a pessoa do Espírito Santo que vem sobre nós. O Espírito não está isolado do Pai e do Filho. É a Trindade que entra em nós. Agora a responsabilidade de dar espaço bem direitinho, ocupar, de ser o vaso novo, a responsabilidade é sua. Sua. Porque a gente joga muita culpa para os outros, né? É como a gente sempre conversa com o Micaela, né? Aí na formação, às vezes o progresso, às vezes de alguns formandos, nem tanto aqui com ela, mas com outras pessoas. Muitas pessoas acham que o progresso, às vezes, é culpa do outro. Não, a formação é sua. Eu sou um instrumento. Você tem que dar passos. E às vezes a pessoa acha que o progresso não foi culpa dele. Às vezes acontece. Mas vamos à frente. Vocês vão entender isso mais à frente. Todo o progresso depende de nós. Depende de nós e daqueles que nos auxiliam. Seja o formador do pré-discipulado, do discipulado, daqueles que estão à frente da formação, daqueles que já são consagrados. Mas a responsabilidade de pegar aqueles sinais, aquelas palavras do confessor, do orientador espiritual, quem tem, e de ruminar aquilo e fazer produzir fruta, toda sua. Toda sua. E é uma responsabilidade tremenda, porque como filho de Deus, vocês diferenciam dos outros porque vocês têm um carisma. Vou falar muito sobre isso nessa formação de hoje. Carisma. Não de forma direta no texto, de forma explicando. Agora vamos para o texto. O caminho da perfeição passa pela cruz. Aí vou pegar uma explicaçãozinha que eu tinha escutado alguns anos atrás, umas 2 décadas. São Tomás de Aquino dizia que a contemplação. Vou levantar minha cruzinha aqui. Essa freira que Deus já morreu já faz um bocado de anos, uns 40 anos. Essa cruzinha deve ter uns 100. 100 anos a cruz tem. Tomás de Aquino dizia: a contemplação do crucifixo é melhor do que a leitura de milhares de livros. Agora imagine a cabeça de São Tomás de Aquino olhando para o crucifixo. O que é que se passa na cabeça daquele homem? Ou o que se passou? Ele passar 1 hora, uma manhã inteira, um dia inteiro olhando para o crucifixo e dizer: contemplar isso aqui é melhor do que ler uma biblioteca inteira. E a gente fica se perguntando, né? Meu Deus, olhar para um crucifixo e ele dizer que é melhor do que ler livros, porque ler livros nos ajuda no caminho.
Mas contemplar o mistério da paixão nos leva a uma dinâmica espiritual que só eu olhando para ele, ele olhando para mim, a gente vive. Porque é como eu gosto sempre de dizer, experiência espiritual eu não posso fazer por outra pessoa. É eu e o Senhor. Ninguém faz uma experiência pessoal com o Senhor, mística e espiritual por ninguém. Cada um faz. São Tomás de Aquino não completou a Suma Teológica e nem completou aqui, esse compêndio aqui, né? Ficou tudo inacabado. Não porque ele morreu, de forma alguma. Porque São Tomás de Aquino, obrigado, minha querida. O que foi que aconteceu com ele? Numa missa, ele celebrando, ele travou. Ele parou. Ele entrou num roubo espiritual, uma experiência mística tão grande, que alguém que estava próximo a ele disse que ele levitou um pouco, né? E ele terminou, voltou a celebrar a missa, quando terminou, e os irmãos, vamos terminar a suma. Não vou escrever mais, não vou mais escrever. Não, mas está faltando pouco para terminar, não vou terminar não. O que eu vi ali, tudo que eu escrevi é palha. Não. O que eu vi, não preciso mais escrever a partir de hoje. Tanto que ele deixou a suma incompleta em algumas coisas, e o compêndio aqui, que foi traduzido até recentemente, incompleto, porque ele disse, eu não escrevo mais. O que eu vivi naquele altar, o que eu vi naquele altar lá, isso é palha. É como Paulo disse, isso é lixo. Diante da majestade do Senhor. Vamos mais adiante, vamos entender um pouco mais. Não existe santidade sem renúncia, sem combate espiritual. O processo espiritual envolve ascese. Eita, palavra dura. Que ascese, mortificação da alma e do corpo, né? Requer que você saia de si mesmo para poder progredir nisso. Dá conta que você precisa melhorar no seu caminho de oração, você precisa melhorar no seu caminho humano e que você precisa de ajuda. Quando eu digo caminhar com as próprias pernas, é de que quando você pega a informação, você tem que labutar com a informação. Mas a humildade de reconhecer que você precisa de ajuda. Quem? Seu formador, na etapa que você estiver, o padre, ou o seu diretor espiritual, a sua diretora, dizer, eu estou assim, eu preciso de ajuda. Isso já é caminho de santidade de forma tremenda, porque quando você acha que já está pleno, é quando você despenca. Ninguém é super-homem no caminho de Deus, sempre prezando do outro. E eu ainda vou mostrar isso mais adiante. Ascese, mortificação, que levam gradualmente a viver na paz e na alegria da bem-aventurança. Por quê? Porque quando nós temos alguns limites, né, dentro das etapas formativas da vida consagrada, a gente tem que cortar essas arestas. Nós precisamos lapidar. Michelangelo, naquela pedra de mármore, tem um anjo aí, eu vou tirar. Mas a pedra era bruta. Ele tinha que pegar o cinzel com a marreta, até dar uma forma de um anjo, que leva muito tempo. Eu gosto sempre de comparar que o caminho de perfeição, de santidade, é como uma madeira que na terra, né, vai ser carvão, que com pressão e temperatura vai se transformar num diamante. A nossa vida é assim, até chegar a ser diamante, é um processo de crescimento humano, espiritual, catequético, e assim vai. Mas o mais importante para a santidade de vocês é estar imbuído cada vez mais em uma compreensão do próprio carisma. Por isso que ela disse uma coisa que eu fazia todos os dias quando eu estava na vida consagrada. Todos os dias eu lia um parágrafo do Estatuto. Como é associação pública, eu não tinha Constituição. As irmãs tinham. Aí uma irmã me prestou a Constituição. Aí quando olhou, disse, você está com a Constituição das irmãs? Eu leio o Estatuto, nossa, é a Constituição das irmãs. É o mesmo carisma. Só que tem coisa diferente na Constituição para o carisma. Porque eu queria entender o carisma. Eu queria mergulhar no carisma. Porque Deus me chama a ser santo nesse carisma. A partir do momento que se consagra, você tem um rosto próprio para viver como comunidade, como militantes da cruz. A Canção Nova tem um jeito deles, Shalom tem um jeito deles, os demais têm. Mas como vocês
é diferente. É preciso o quê? Querer, mais do que nunca, trilhar um caminho de santidade, como comunidade, na vida fraterna em comunidade, e como eu disse na outra formação, tem um à frente, tem um atrás e um no meio. Pega na mão, vai todo mundo junto. E aqui vai dizer, no parágrafo seguinte, diz assim, aquele que vai subir, jamais cessa de progredir em começos e começos, por começo que não tem fim. Tem uma filosofiazinha aqui no meio, né? Por começo que não tem fim. Quem se eleva jamais cessa de desejar aquilo que já conhece. Eu conheço a Deus, beleza, ótimo. Você já tem um conhecimento de Deus. Porém, só que é o seguinte, eu preciso subir e progredir por começos e começos. Mas não por começos que não levam a um fim. Porque na vida consagrada hoje, algumas comunidades novas. Porque assim, quando você já está no instituto religioso, o carisma já está pronto, já tem muitos irmãos, já tem séculos. E muitas comunidades novas têm um pequeno problema, porque por não entender o carisma, fica se projetando no carisma alheio. E fica pegando elementos assim, como eu disse a Micaela uma vez. Tem muita gente que na formação fica lendo um livro. Limite-se a ler o livro que a formadora lhe dá, porque senão você fica perdido. Porque eu sei que tem Teresa d'Ávila, tem João da Cruz, tem muita semente carmelitana no meio, já é diferente de Agostinho. Que eu disse, meu Deus, nunca vi uma comunidade com tanto... Mas vamos lá, eu não estou entendendo direito, mas Nosso Senhor vai me mostrar isso aí, quando eu morrer. Agora eu entendi, Senhor, agora eu entendi. Porém, sabe por quê? Porque muitas comunidades novas tem gente que se projeta naquele santo para viver o carisma que é completamente contrário ao seu próprio carisma. Isso é muito perigoso. Porque se você, como militante da cruz, qual é a síntese do carisma de vocês? É chamada o quê? A síntese da introdução do carisma de vocês. Sim, aquele top diz o quê mesmo? Olha lá. Quando está lá nos Filhos de Santana, o Filho de Santana é chamada a levar todo o rosto misericordioso do Senhor. O daqui dos irmãos da Sagrada Face, para reparar o rosto misericordioso do Senhor. Bem parecido, né? Mas o de vocês tem mais elementos. É aí onde está, porque mais elementos a responsabilidade se torna maior. Mas não é uma carga que, na arte marciais, né? Que quando a pessoa bota no chão, eu vou pisar e botar minha carga do peso sobre. Não, é a graça de Deus que torna leve, para que eu viva isso de forma natural. Porque se eu vejo tudo como um peso, tem alguma coisa errada. Deve ser algum problema no seu humano aí que o confessor tem que entrar na jogada, o diretor espiritual para entender. Ele tem que ser aberto para partilhar. Porque se tudo está pesado para você, tem alguma coisa errada. Ou você deve ter dado uma burlada no seu processo formativo, que às vezes o formador não é uma pessoa que tem, como o Padre Pio, que tem lá o discernimento dos espíritos, que vê tudo antecipado, não. Você tem que ser aberto. Eu sempre dizia na vida consagrada, a minha diretora espiritual, mamãe, você é muito claro. Eu preciso ser claro, porque senão eu não vou ser religioso. Eu não vou me sustentar. E se eu for sacerdócio, pior ainda. Porque eu vou para o meio do povo com mais limite que o próprio povo. E eu disse lá na outra formação, amanhã vocês serão o sustento do povo. Muitos de vocês amanhã vão estar orientando o povo. Muitos de vocês vão estar escutando a dor do povo. Aí, Senhor, aí vem a formação. Senhor, dá a graça de eu ter ferramenta para quando o irmão me procurar, eu ter palavra certa, na hora certa, do jeito certo. Que eu possa ser um alívio da dor dele, das alegrias e esperança também. Na vida fraterna e comunidade a gente se alegra também. Não é só pensar que está tudo ruim. Não. É como aquela música, né? Cada um por um caminho veio. Né? Só que quando eu estava nos Filhos de Santana, tinha paraense, tinha carioca, norte rio-grandense, cearense, Pernambuco. Era uma sopa com a feijoada. E uma vez lá, mas nós somos chamados a viver no amor mesmo nessa diversidade. E na oração inicial diz, Senhor, dai-me a graça de fazer com que esse corpo místico possa expandir no corpo místico da tua igreja.
Porque comunidade é fomentar a graça de Deus na igreja do jeito de vocês. Do carisma de vocês. Por isso que eu disse desde lá no começo, quando eu conheci Luan, vocês têm que rezar do jeito de vocês, do jeito que vocês são, como Deus pede através do estatuto. Porque só assim o povo vai entender. Veja como eles se amam. Porque, às vezes, a falta de compreensão do próprio carisma, as pessoas se perdem, às vezes, no tempo. Se perde. Se perde, às vezes, por uma bobagem. Mas a pior bobagem é não pedir ajuda. E a ajuda está dentro de casa, às vezes, dentro da comunidade. Partilhe. Seja aberto. Seja sincero. Porque, eu disse até a Dom Francisco de Sales, né? Se todos os padres que o senhor tem em Mossoró, se o senhor tivesse a lista de todos os padres com seus confessores e diretores espiritual, hein, Dom Francisco? Ele disse. Aí coçou a cabeça de novo. É um sonho, né, senhor bispo? Porque se o bispo tivesse todos os padres com seu confessor e diretor espiritual, aí seria a igreja subiu, o céu desceu. Por isso que, assim, se às vezes a gente percebe que o padre está muito leviano, a responsabilidade é dele. É o que você faz com o seu batismo e sua consagração. Senhor, eu sou um instrumento de salvação. Dai-me a graça de viver esse carisma. Dai-me a graça do meu humano acompanhar aquilo que tu queres de mim. Porque se meu humano não estiver bem equilibrado, a graça que o Senhor quer de mim eu não sou capaz de fazer, mas Deus dá. Deus dá a graça. Deus não cessa a graça dele para ninguém. Não consegui que Deus me deu a graça. Que conversa é essa? Você com suas palavras está limitando Deus? Isso é impossível. Deus dá a graça. Basta querer. Vamos lá. Eu vou dar um complementozinho aqui. Ó. Tenha em mente uma coisa. Na oração, somente eu e Deus. Tenha cuidado nas orações de vocês, para depois vocês, se vocês perceberem que não estão rezando direito, que está dispersando, chega para o padre Silvio, padre, eu estou com um problema, não estou conseguindo rezar, estou dispersando. Ele vai dar um auxílio a vocês. Porque às vezes, um declíniozinho na nossa caminhada, às vezes é por não estar rezando com qualidade. Aí a ferramenta aí é de, padre, eu não estou bem. Me ajude, porque eu estou dispersando demais. Porque a dispersão na oração é quanto mais dispersão, menos oração. Menos. Porque tem alguém no meio entre eu e Deus. Até eu coloquei aqui, aquilo que São João Crisóstomo dizia. Não coloque entre você e Deus um ídolo. Mas quando não é um ídolo em si, pode ser um limite que eu tenho, preciso trabalhar. Pode ser uma cura que eu preciso ter nos meus afetos, alguma coisa na parte humana, ou até mesmo espiritual. Gosto sempre de dizer, seja sincero, partilhe, diga, seja humilde para poder você crescer. Porque do contrário, aquilo que não é trabalhado lá atrás, quando for lá na frente vai ser mais difícil para trabalhar. O cinzel chamado a cruz, uma marreta grande, aí, quem é mestre de noviço aqui? É você? O do discipulado, quem está à frente? Porque, assim, no discipulado, nem tanto. Pronto. Aí quem é pré-discipulado? Pré-discípulo agora. Isso. Certo. Quem é do pré-discipulado aqui? O formador. Ou a formadora? É? Porque é o seguinte, se você, quem vai entrando para o pré-discipulado não for aberto, o cinzel com a marreta dela vai ser duro. Vai ser duro. E às vezes as pessoas não entendem, né? Você precisa crescer, precisa lapidar isso. Porque senão o formador, a formadora vem com uma cruzona grandona aqui e a marreta batendo aqui. Mas a pessoa não entende. Mas eu disse para um religioso, mas meu irmão, é preciso. É preciso. Como é que você vai ser um frade, um filho de São Francisco com um limite desse? Pelo amor de Deus. Você é doido, né? Mas acontece. Eu disse para um jesuíta também. Você quer ser um filho de Santo Inácio de Loyola com um limite desse, rapaz? Você é doido, né? Cuidado, senão ela pega o cinzelzinho, a cruz com a marreta. Vai doer, vai. É preciso, gente. É preciso. É preciso. É melhor chorar agora que chorar depois. Não chora agora não, mulher. Calma, foi um cisco, não foi?
Foi um cisco no olho. Pronto. Deu para entender um pouquinho aí? Aí nós vamos um pouco mais. Sim. Por começos que não tem fim. Porque tem muitos que a pessoa quer começar, está dentro de um carisma, aí começa a rodear por outros caminhos, vão buscar, às vezes, a orientação de outros santos que não contribuem para o carisma. O que Deus coloca para vocês como um caminho é aquilo que está nos baluartes. Porque você pode pegar um outro santo que, no lado de ajudar, por exemplo, vocês não têm uma espiritualidade beneditina? Tem São Bento nos baluartes? Porque assim, não sei, eu acho que Nosso Senhor colocou tudo para Luan, eu acho. Né? Porque assim, é muito nu e cru dos beneditinos. Muda um pouco a logística. Porque se tivesse São Bento, eu dizia, São Bento aqui, misturado com os carmelitas, eu já estou achando estranho Santo Agostinho, mas tudo bem. Não deixa nem que eu sei quando eu morrer, mas eu vou entender. Mas vou entender daqui a uns dias, vou entender. Tinha Tomás? Um filho de, meu Deus do céu, de São Domingo de Gusmão. Que sopa misturada com feijoada. Mas Nosso Senhor sabe o que quer. Tá entendendo? Porque... tem isso também, né? Vou usar com fava, né? Aí vamos lá. Por começos que não tem fim. Aí eu coloquei uma observação aqui. Por começos que não leva ao verdadeiro fim. Que a gente se perde às vezes. Começa, eu vou falar mais na frente, dos gurus da internet. Cuidado, tem um bocado de gente mais Natal que estão aperreados, porque as pessoas estão ouvindo, não são mentores. Mentores é uma palavra bonita, é guru mesmo. Está muita gente se autoformando com uma pessoa na internet. Não é a questão só do Frei Gilson, não. É que estão perdendo tempo ali, entrando madrugada dentro. Você tem um carisma e você tem uma formação própria. Não se perde aí, não. O seu carisma está aqui. Não se perde na internet, está cheio de gente. Sabe qual é a maior doença dos padres de hoje? A obra de Maria está lá, um padre teve em Mossoró, está com 8 padres lá. Os padres viciados em Bete. Cheio de padres, devendo milhões de reais. Sim, padre, Bete. Betano, sei lá, aquele negócio lá. Sim, só que aposta. E tem um que estava devendo R$1 milhão. O que é que o bispo fez com ele? Chamou para conversar, mas R$1 milhão. Porque ele entrou num começo que não tem fim. Todo padre diocesano vivia a figura do bom pastor. Imagina aí, o Jesus chegar aqui jogando bete, jogando lá, eu aposto. Por conteúdos que estão fora do processo formativo, até mesmo fora do carisma. Eu tenho muito medo disso, que às vezes eu chego para pessoas que estão no processo formativo, aí na vida, eu sigo fulano, eu sigo ficando, eu sigo Beltrano. Minha esposa segue bem uns 4. Eu disse, mas nenhum faz você crescer. Porque, à altura do campeonato, você tem quase 25 anos de renovação carismática e você não consegue caminhar com as suas próprias pernas, tem alguma coisa errada. Eu conheci gente dos primórdios da renovação lá em Fortaleza, que já morreu, Dona Alzira. Menino, quando eu vi Dona Alzira, a senhora é um patrimônio tombado espiritual da Igreja do Brasil, porque a senhora esteve no começo aqui em Fortaleza. Se você sentar para Dona Alzira é tia, não sei se acho que não é mais viva, é tia de Valdones. Quando eu chegava lá para Dona Alzira, eu ficava assim, sentando, olhando. Porque tinha tanta sabedoria de Deus ali, tanta sabedoria, experiências profundas, que eu dizia, meu Deus, dá vontade de morar com Dona Alzira. Eu vou sair dali do convento, eu vim para cá. Mas por quê? Ela buscou viver esse abandono na mão de Deus tão profundo, que você diz assim, meu Deus, essa mulher é mais consagrada do que nós. Eu dizia sempre, essa mulher é mais consagrada do que nós. Sem carisma nenhum. Mas tem leigos. Aí não está aquela que me caiu na oração dizendo, cada dia eu quero aprender a viver mais, o carisma. Porque, na verdade, tem gente lá fora que vive a sua santidade de uma forma tão tremenda e não é nem chamada a viver um carisma. Quer dizer que quem está no carisma tem que ter a responsabilidade de cultivar o carisma a gosto com desgosto e a contragosto. Deus me chamou a ser santo assim. É fato. Deus me chamou a ser santo com o milho da cruz.
E você vai, Micaela vai pegar na tua mão, vai pegar na sua, vai todo mundo junto. Tem que ir todo mundo junto. No processo, porque assim, quem vai primeiro ninguém sabe, né? Eu digo que toda a comunidade, ela só é plena em tudo, até mesmo na hora da dor, quando um primeiro da comunidade for. Não é fácil, não. Mas quando for, diz assim, esse foi fiel até o fim, ou essa. Essa levou o carisma até o fim, ou esse. Como São Bento chegar quando morria, esse perseverou até o fim. Isso é muito bonito. São Bento fazia isso. Vamos continuar? A igreja cresce, se expande e se desenvolve pela santidade dos seus fiéis, até chegarmos todos juntos ao estado de adultos, à estatura de Cristo. Estatura de Cristo. Todos juntos. Vocês são chamados a viver uma santidade e um carisma, mas vocês não vivem para vocês mesmos. Vocês vivem para santificar o povo de Deus através da igreja. Carisma não vive só aquele aglomerado de pessoas, vive para Cristo através da igreja. Vocês cooperam no corpo místico de Cristo. Vamos supor que vocês é só um pé. Vamos buscar os outros, que é o outro pé, vai constituir a mão, a cabeça, que é Cristo. Aqui é só o início da jornada da santificação do povo de Deus. Lembre-se de um santo que eu admiro muito, São Felipe Neri, um dos filhos. Pai, o senhor não fala muito de ser santo. Eu lá vou me preocupar de ser santo, meu filho. Eu vou preocupar de santificar o povo de Deus e, consequentemente, eu garanto para mim. Eu vou me preocupar com vocês. Consequentemente, eu garanto para mim. São Felipe Neri dizia isso. Senão, eu não vou me preocupar com santidade a meu respeito. Eu quero que vocês sejam santos, porque, consequentemente, eu vou ser também. São Felipe Neri. O homem mais brincalhão da igreja. E Santo Inácio de Loyola com raiva, porque Santo Inácio era brutão, um militar, e desconcertava ele, né? E eram contemporâneos de amigos. Muito amigos os dois. Vamos adiante? Eita, tá chegando as partes mais duras agora. Quem aspira à santidade deve evitar a tentação de querer santificar-se a seu modo, os seus pontos de vista e as suas escolhas pessoais. Seria contrassenso. Porque, assim como somente Deus, o único santo, pode santificar o homem, somente Deus sabe o que contribui para a sua santificação. Porque tem isso. Tem, porque é porque assim, eu evito dizer o nome das comunidades que eu conheço, sabe? Mas eu conheço muita gente. Aí Mossoró tem comunidade, Natal tem outra. E tem muita gente que chega assim para o formador depois de uma semana, 15 dias, menino, vem exalando o Espírito Santo nos poros. Mas quando vamos voltar àquele assunto lá. Aí, não, é aqui. Volta. É como diretor espiritual. Você fez o quê? Não, eu fiz assim, assim. Mas você não fez o que eu fiz, o que eu pedi para você fazer. Volta para cá. Volte. Porque tem um hábito de achar que está se santificando pelos próprios pés. Está se santificando com as suas próprias ferramentas. Quais? Quais ferramentas você está usando? Quais as ferramentas, se não foi a ferramenta que o carisma propôs a você? Se você não está usando a ferramenta que o seu diretor espiritual propôs a você? Se você não está usando a ferramenta que o seu confessor pediu para você fazer, que ele escuta nas suas dores, como é que você está chegando aí? Como é que você chegou aí? Santo Evagrio Ponto, Santo Estilica. Como é que tu chegou aí? Ei, eu estou aqui, olha. Como é que tu chegou aí, rapaz? Porque muitos pegavam uma sementezinha, passavam um mês, quando voltavam, e já estava quase no céu. Eu disse, eu só falei isso, já está em cima, volta, meu filho. Volta. Como é que tu chegou aí? Você já está falando com o nosso Senhor e eu não estou aqui embaixo falando com você. Porque muitas das vezes a gente tem pessoas que, espero que não aconteça com vocês aqui, acha que já está num processo já tão bem feito que eu já estou pegando no pé de Jesus. Mas tenha cuidado. Às vezes, sem querer, o próprio confessor chega assim, não, minha irmã, assim e tal. Aí toca aqui, ai! O seu formador. Ruim é quando é o irmão. Porque o irmão convive todo dia, o irmão sabe os seus limites, sabe as suas fraquezas. Aí, sem querer, o irmão toca, como é que pode? Eu já passei por isso. Como é que se faz um negócio desse? Ah, quer dizer que ainda tem um limitezinho aí, né? Aí lá vem. Sim, mas ele já tem professado os votos e renovou 3 vezes. Se isso era para ter trabalhado no postulantado, imagina a dor de cabeça. Imagina. Às vezes acontece. Sabe por quê, meus irmãos?
Um dia eu vou contar o porquê que me levou a sair da vida religiosa, mas eu vou contar só um episódio de jesuíta. Um deles disse, eu tenho 2 irmãos maravilhosos. Um mora no Brasil, o outro mora lá na França. Desde que os 2 não se encontram, só basta 20 minutos para a farpa voar e a tapa. Isso não dá 20 minutos. Imagine, 2 homens maravilhosos. 2 filhos de Santo Inácio. Está lá na França ou no Brasil. Quando se chega, olha, diz que não dá 20 minutos. Só falta voar tapa. Como é que pode? 2 presbíteros com mais de 25 anos de padre. Chegar a esse ponto de quando vê um ao outro, e já são padres. Mas isso não pode acontecer com vocês. Porque Deus chamou para vocês serem santos como comunidade. Eu até entreguei a Miguel um livro chamado Vida Fraterna em Comunidade. O que torna vocês diferente dos outros que se santificam na igreja é porque vocês são detentores de um carisma. Vocês têm que santificar como comunidade. E não se santifica só. Cuidado, como está dizendo aqui o texto. Esse texto aqui eu tirei do livro de Gabriel de Santa Maria Madalena, da Intimidade Divina. Ninguém se santifica só. O itinerário é proposto pela comunidade e pela igreja. Fora disso, como é que você chegou aí? Ei, desça. Desça. Isso não é de Deus, não. A prova é quando tocar no seu limite, você vai chorar, você vai gritar, você vai espernear. Pensa como é feio quando o povo de Deus vê isso. E pensa como é feio. Como eu vi um padre, um amigo meu, disse, tenha vergonha, rapaz. Eu disse, tenha vergonha depois, né? Chamei ele. Tenha vergonha, rapaz. Se trocando com o Filho de Deus, com um limite que você devia ter trabalhado lá atrás. Tenha vergonha. Foi o mesmo que depois, Micael deu tapa na cara dele, sabe? Foi o mesmo, sabe? Eu dei uma tapa num padre amigo meu. Mas ele está sendo padre até hoje, os outros caíram fora, né? Porque assim, eu tenho que ser responsável pela alma que eu estou tomando de conta. Se eu sou padre, a responsabilidade de salvar aquela alma é minha. Uma vez quando o ministério chega, tem na paróquia, as almas é responsabilidade minha. Não é preciso ser carmelita para dizer que é pai e mãe das almas, não. O padre já é um guardião de almas. Agora, ser leviano em salvar as almas, aí, opa, pelo amor de Deus. Você quer um tapa de filho do bispo? Eu dei um tapa nele, né? Mas não leve isso a sério, não, sabe? Eu só dei esse tapa e não quero dar mais nenhum, não, sabe? Na minha vida. Porque doeu na minha mão, imagina na face dele, né? Ainda bem que ele não virou o outro lado, né? Porque é sério, gente. Porque vocês, hoje, estão com um sinal, vocês também, não é preciso pegar aquela musicazinha, aquela letrinha de Santa Teresinha, né? Carmelita, mãe das almas. Vocês já são hoje, mãe e pais. O carisma força vocês a ser na maternidade e a paternidade divina. Tenham consciência disso. Desculpa eu estar sendo direto esse apelo, porque é verdade, na vida consagrada a gente se perde com isso demais. Porque Deus me chama a santificar desse jeito. E ninguém se santifica só. Santifica com o itinerário proposto pela comunidade, pelo seu diretor espiritual e seu confessor. Está entendendo? Deixa eu ver. Vamos lá, essa parte aqui é bonita. O único caminho infalível para a santidade é o traçado por Deus. Portanto, para não trabalharmos em vão, a primeira e indispensável condição é abandonarmos inteiramente a vontade de Deus e deixar-nos conduzir por Ele com plena docilidade. Vamos lá. Eita, danada. Vamos lá. Cuidado com a vida de oração de vocês. Cuidado. Vocês têm a obrigação de rezar até mais do que o povo de Deus. Porque o carisma força isso. Porque senão vocês não se mantêm de pé. Zelem pela vida de oração de vocês. Zelem pela fidelidade da oração de vocês. Zelem para rezar com o carisma de vocês. Façam uso do estatuto de vocês. Porque senão a gente se torna leviano, às vezes a pessoa deve estar numa aridez há tantos anos e nem se dá conta. Às vezes acontece, a pessoa está árido há tantos anos e não se dá conta. Até chegar um padrezinho, a passada parece a patinha de um gato. Mas um guardião de alma, quando chega, o Micaela partilhando, um bispozinho já bem idoso, mas ali desprende assim o Espírito Santo para largar ali uma experiência. Ele disse, meu Deus, eu disse até a ela, meu Deus, eu sinto falta de Dom Fulano, Bispo Fulano.
Porque são experiências que a gente vive uma vez na vida. Até essa, Micaela, quando você for para o sacrário, quando você for pedir a Nossa Senhora, se no próximo ano, que é esse ano, né? Você vai me dar outra experiência dessa? Porque o nosso caminho de santidade, às vezes Deus coloca uma pessoa tão simples, que desconcerta nós. Até mudando o contexto, uma mulher ia se matar lá na Alemanha, pegando aqui os trilhos do trem, ela estava por dentro do guarda-corpo, aí estava um padre da Madonna House, aí estava aqui, aí se deu conta que a camisa eclesiástica, pegou a lingueta do Klezmer, aí quando ele se deu conta, botou aqui. Aí, quando a mulher olhou para o padre, ficou assim, olhou e o padre olhando assim, vai olhando para mim. Aí a mulher, depois de muito tempo, chegou assim e disse, eu ia me jogar nos trilhos quando o trem passar, mas o senhor colocou esse negócio na camisa e algo me disse que eu não deveria me matar. Aí sabe o que aconteceu? Nenhum padre da Madonna House não sai de casa sem camisa eclesiástica. Nenhum. Todos eles andam de camisa eclesiástica. Uma camisa foi capaz de salvar uma alma, só quando ele botou? Imagine a vida dele. Porque depois ele foi acompanhar a mulher e tudo. A mulher estava com uma depressão, com um problema de família e tudo. Se uma camisa foi, imagine uma alma santa que é capaz de fazer. Um padre transforma uma cidade de 50 mil habitantes, modifica todo um contexto de sofrimento de uma paróquia totalmente desorganizada. Ali pega um escândalo de outro. Um único homem. Imagina um povo unido. O cardeal Cantalamessa dizia uma coisa muito interessante. Qual é o maior dom do Espírito Santo? A unidade. Porque nenhum dom não produz frutos se não tiver em comunidade. Unidos. Os frutos só produzem realmente frutos, os dons, se tiver unidos. Por isso que eu prezo muito para as comunidades novas e institutos religiosos. A vida fraterna e comunidade é tudo. É tudo. Nada acontece se não tiver em comunidade. Nada, não acontece nada. Você pode ter qualquer dom do Espírito Santo, mas ele não serve de nada se não tiver em comunidade. É como o Agostinho diz, o dom que você tem é meu. O dom que você tem é meu. Você toca bem, mas seu dom não serve para você. Você tocando só para você? Falando para o espelho? Vai edificar você em quê? Mas o dom seu na igreja edifica os outros. O seu dom de cantar, tocar teclado, tá? Você santifica o outro, você edifica o outro. Mas, torno a dizer, vai redundando, né? Mas tudo isso só tem a eficácia santificante na comunidade. O tudo na vida consagrada é a vida fraterna. Porque eu estava dizendo a Micaela, isso eu não vivi quando eu fui religioso. Entrei na congregação num momento muito delicado. A carta em si de João Paulo II, Deus é amor, tinha irmão que não se falava há 4 meses. Eu cheguei na casa, já tinha irmão sem se falar. Aí o irmão ia pregar na festa de padroeiro sobre o amor. Pode dar um negócio desse? Dá para entender isso? O irmão era chamado para pregar na festa de padroeiro quando ele já estava 4, 5 meses sem falar com o outro. Mas como é um negócio? E como é que o Espírito Santo conduz um negócio desse, pelo amor de Deus? Deixa para lá. Passou. Agora a gente tem que ter muito cuidado com o que eu vou dizer. Porque senão eu posso falar aquilo que Deus gostaria de falar e não fala. Eu falo só para o meu ego. Meu ego não constrói, meu ego não edifica, meu ego não santifica. Quando eu falo simplesmente ciência. Ciência que não se reza não serve de nada. Você pode engolir livro até ficar velho. Mas se não for para santificar o povo, até esse homem aqui dizia que pedia sabedoria e tinha que enfiar a cabeça no sacrário. Pode um negócio desse? Enfiar a cabeça dentro do sacrário para pedir sabedoria. Eu dizia, meu Deus, acho que Santa Maria da Aquina era doido. Mas ele queria, ele tinha sede de Deus e pegar a sabedoria através da filosofia e da teologia. Aí, senhor, e quando ele enfiava a cabeça que voltava, pum! Se fosse, antigamente, for pegar a Suma Teológica hoje, são 8 milhões de palavras, sei lá. Meu amigo, é muita coisa. E só a Suma, fora o compêndio que não foi nem terminado. Mas é o quê? É o desejo de Deus. Mas entenda, a gente só vê só São Tomás ou Santo Agostinho, às vezes só como os homens da ciência da teologia. Mas eles eram guardiões e pastores de alma.
que poucas pessoas não sabem. São Tomás era um grande confessor. Celebrava uma missa de forma divina. Tanto que ele levitou. Ele disse, o que eu vi, tudo que eu escrevi é palha. Ninguém tem nenhum... Até onde eu nunca vi nada de Santo Agostinho de algo espiritual que... Não. Mas Agostinho tinha uma coisa que eu acho bonita. Ele era o pastor. Eu gosto na igreja, não desses místicos, essas coisas. Eu gosto de santos pastores. Porque eles ensinam a como lidar com o povo de Deus. O restante vem como consequência. Não sei se vocês estão me entendendo. Eu, de forma particular, gosto mais de santos pastores. Mas qual é o santo que você mais gosta? Por exemplo, por incrível que pareça, um dos santos que eu mais gosto é São João 23, o Papa. Eu aprendo com ele. Está lendo o quê? O Diário da Alma. O livrinho que ele escreveu de próprio, não um livro. O cardeal Lois, faleceu agora, com 100 e tantos anos, que era o secretário dele. Ele pediu para jogar no mato. Eu vou jogar no mato se eu não vai ser santo. Se eu é um santo em vida, eu vou jogar no mato. João 23 pediu para que jogasse os diários dele fora. Aí o cardeal Lois, era padre, né? Eu vou jogar fora os diários do homem, se esse homem é santo já. Imagine depois, quando a igreja canonizar. Aí tá aí, o Diário da Alma. É umas palavras de um pastor. É tão bonito. Não tem nada de Teresa d'Ávila, não, de aqueles arrobos espirituais e místicos, não. É ser pastor. É como ser guardião de almas, de uma forma simples. E tem hora que eu estou assim, aí eu pego lá e vou lá. O senhor está me ensinando de novo. O senhor está me ensinando de novo. Com as mesmas palavras que eu já li já umas 10 vezes. Mas você vê que o nosso Senhor dá um entendimento diferente através do Espírito, né? Eu passei 21 dias de aridez, foi Santo Agostinho que me tirou. Maria, se não fosse ele, eu tinha naufragado de jeito. E só foi 21 dias, e ainda disse até a Miguel uma vez. Imagine Santa Teresa, foi 30 e tantos, né? Como é que ela aguentou? Se eu não aguento 21. Como é que aguenta 3 décadas de aridez? Vai ser santa assim lá no céu, rapaz? Aridez é ruim. Mas a minha diretora espiritual dizia, mas aí começou a rir da minha cara, essa irmã é doida, né? Mas quando você superar a aridez, vai ser outro Marcílio. Aí eu disse para mim, Santa Teresa d'Ávila, ser santa assim no céu? Mais de 30 anos de aridez. Olha, eu passei 21 dias, eu pensava que ia morrer. Olhar para o ostensório assim. Eu sei que você está aí, mas eu não estou sentindo nada. Passa nada aqui. Está só passando. Não estou sentindo nada. Mas é ruim. Entramos na prorrogação. Vamos lá. Tem deixa eu ver aqui. Uma coisa que eu sempre falo, tenho falado também lá em Mossoró também, é cuidado na questão da vida de oração com os atos devocionais. Porque muitas das vezes as pessoas ficam fazendo vida de oração muito atos devocionais. Muitas devoçõezinhas. A televisão está cheia de devoçõezinhas. E vocês têm muitas ferramentas para rezar com qualidade. O próprio estatuto de vocês já leva a rezar. Eu dizia quando muitos freiras que ficam na aridez, mas eu sempre digo, irmão, você está rezando, olhando o estatuto direitinho, você está olhando os seus diários, você está fazendo direitinho tudo. Irmão, cuidado, essa responsabilidade é sua. Irmão, a responsabilidade é sua. Porque do contrário, senão a gente se perde. E a santidade se faz nas passadinhas. Eu tenho que seguir as pegadas do mestre. E o mestre está todo tentando na mão. Agora, se você não quer pegar, aí complica. Como você vai sair de uma aridez só? É duro. E, como eu disse, tem muita gente que entra na aridez há muitos anos e não se dá conta. É preciso vir um de fora. Ei, acorda. Você não está rezando faz tempo. Agora, cuidado para não ficar com aqueles atinhos devocionais. Porque vocês já têm o carisma de vocês. Isso já é uma ferramenta para rezar. E o estatuto não para aí não, né? Porque assim, não é simplesmente ler. Porque ele dinamiza vocês para viver o evangelho e a santificar desse jeito. E só vai entender a plenitude disso quando vocês. Quem sabe daqui uns 10, 20, 30 anos, vocês vão dizer, meu Deus, nosso carisma é assim. Deus vai fazer exigência no coração de vocês ao longo do tempo para vocês entenderem o quanto é largo esse caminho do carisma de vocês. Quando eu olhei mais ou menos, fui entendendo, a dinâmica do carisma é muito profunda.
Espero que amanhã eles entendam isso, que leva tempo. Tem congregações aí, as próprias filhas de Santana, quando vieram entender o carisma, já estava com quase 50 anos, a Mari já tinha morrido fazia tempo. Aí quando meu Deus, o nosso carisma é tão grande que tem irmãs, irmãos, ramo contemplativo, instituto secular, que são leigos, os santos de calça jeans, né? Aí tem o instituto que é para os leigos, que não são chamados a viver a consagração, mas vive o carisma. Aí o carisma se expandiu tanto, disse, olha aí o que Deus quer. E é tudo família, povo de Deus, chamado a viver o mesmo carisma, a ser santo desse jeito. Por isso que eu digo assim, tem muitas coisas que vocês só vão entender da dinâmica desse carisma, da forma como Deus chama para ser santo, mais para frente. Mas viva a fidelidade do hoje. Não adianta querer chegar nas coisas extraordinárias quando não se faz as ordinárias. Todos aqui, Micael, quando chega no discipulado, já recebe a cópia do estatuto? Sim. Não, mas aí pelo menos o esboço lá de trás eles têm, né? Sim. As partes que vocês receberem, quando for para o sacrário da matriz ou aqui, né, sempre busque. Esse é o jeito que Deus chamou a você ser santo. Então, na canção nova vai ser santo naquele carisma. Shalom vai ser, face de Cristo, remidos, e etc, etc. Dominus. Vocês são chamados a ser santo nesse carisma. Completamente diferente da maioria de quantos habitantes tem aqui em Santa Cruz? 10 mil, é? 6? É? 3 mil? 6 mil. A comunidade tem o quê? Tem 50 membros? 35. Deus chama os 35 a ser santo assim, nesse carisma. Tem mais uma coisa. Abandonarmos inteiramente a vontade de Deus. Vamos lá. Isso aí tem muita gente que quando vai se consagrar no processo, eu tenho medo. Ai, eu tenho medo demais, meu Deus. Medo de quê, homem? O que foi que você me perguntou? Mas sim, porque Deus é simples. Deus é simples, né? Não expliquei a você que Deus é simples? Por que a gente complica tudo, hein? A gente complica muita coisa. Deus é simples. Nós complicamos o processo. Nós atropelamos o processo. Para que ter medo? Não, eu quero me derramar inteiramente nas mãos de Deus. Eu falei a você o lema da minha consagração, quando eu estava nos Filhos de Santana. Falei a vocês? Falei nada. Não tem um padre aqui que teve no Iraúna, chamado Padre Cleides? Eu vi o lema dele quando ele fez 25 anos de sacerdócio numa comunidade das irmãs que ele tinha, uma congregação, né? Ainda tem. Muito bem. Lá numa comunidade chamada Flamengo, lá em Saboeiro, quando eu vi o cartãozinho, olha o lema de Padre Cleides. Rapaz, quando eu vi aquilo ali, eu dei vontade de chorar. Aquele que se dá por inteiro, não se dê em pedaços. É forte. E na hora que um padre dá uma catembada, o bispo pega aquele papelzinho e passa logo na cara. Você não disse que queria viver assim? Já vi muito bispo passar na cara. Né? Ou que um padre contou que viu, né? Quando eu olhei assim, meu Deus, que coisa profunda. Eu fui rezar com essas palavras de Padre Cleides. Que coisa forte. Eu mostrei para meu mestre noviço depois, né? Caramba, é bonito, meu filho. Para viver, né? Aí quando foi, Senhor, qual é o meu lema? Eu mostro meu lema. Me mostra. Aí só vinha essa catembada de Padre Cleiton, só vinha isso, né? Eu não vou pegar o lema do homem. Aí só Virgem Mãe, me ajuda, pelo amor de Deus. Qual é o lema? Aí, olhando para Nossa Senhora, assim, ele diz, entendi tudo. Entendi. Ele disse, Padre Cleiton, eu não conheço o senhor não, mas vou pegar um pedaço do seu aqui e vou complementar. Aí eu coloquei assim, o lema aqui, o meu lema. Até nos convite. Como Maria Santíssima, dou-me inteiramente a vós, Senhor. Com a tua graça não me darei em pedaços. Não teve reserva com ela. O que tinha, ela deu, a própria vida. Estou conversando com Micaela, porque alguns padres já maduros, alguns bispos, vê a pessoa na casa dos 20 anos dizer que é celibatário, isso até causa impacto, isso dá uma alegria tão grande. Porque isso é um fato tão raro nos tempos de hoje. Vê uma mulher com 20 e poucos anos, não, eu sou celibatária. Deus me deu e eu sou toda dele. Eu sou todinha dele. Como um jovem nos tempos de hoje, assim, eu vou ser celibatário. Bicho, quando eu escuto,
Ai, Jesus. Porque se tá raro ver mulher, imagine homem. Mas os homens que têm o fascínio do sacerdócio. Mas tem congregações em declínio. Os franciscanos OFM estão num declínio de vocações e estão fechando casa. Estão até vendendo. Porque ninguém quer abraçar essa vida. Por quê? O evangelho não tem mais fascínio? O que fascina lá em Alexandria, aquele paredão de som? Meu amigo, tem um paredão de som na pé da casa da minha sogra que não vai deixar de dormir. Mas vê se santifica alguém. Vê se tem entusiasmo para ir atrás de Jesus como aquele paredão. Tem entusiasmo, como o Papa Francisco dizia na Copa do Mundo, da primeira quando ele assumiu como Papa. Ah, se todo mundo buscasse a Jesus como busca nessa Copa do Mundo. Onde está o fascínio do Evangelho? Essa é a responsabilidade do fascínio é minha e vocês. Com o carisma de vocês. Do jeito de vocês. Do jeito de rezar de vocês. Do jeito de amar entre vocês e amar o povo de Deus. Tudo de vocês se baseia na força transformadora e santificadora que vem do carisma. Não perca isso de mente. Se você perder o sentido do carisma, você vai perdendo o sentido daquilo que você acha que Deus lhe chama para ser santo e se consagrar. Porque, do contrário, se você perder o sentido do seu carisma, da sua consagração, meu irmão, tem alguma coisa errada. Você está árido. Ou é o capeta torrando o seu saco. O que é que precisa aí? Formador, confessor ou diretor espiritual na jogada? Tá entendendo, gente? Ou tá muito complexo? Né? Aí vamos lá. Inteiramente na mão de Deus, né? O texto diz. Como é a forma de estar na mão de Deus aí? Mostra aí. Como é que você faria? Como é? É só eu deitar na palma da mão de Deus e é suficiente? Aí eu lhe imagino. Como é que vocês colocariam água na mão de vocês e ela não derrama? Fecha o côncavo, né? Muito bem. É. Aí a gente pega um copinho de água desse, né? Mas o texto diz para que ele nos conduza. Ele tem que fazer isso mesmo. Deus faz assim conosco. Mas se a gente não prestar atenção, nós mesmos fazemos que a mãozinha, olha. A graça se foi. Mas não foi por culpa de Deus, foi culpa sua. É você se permitir estar no côncavo da mão de Deus. É se permitir que você esteja lá, que você diz no seu lema, eu quero ser todo de Deus, eu quero ser toda de Deus. Se permita estar no côncavo da mão dele para ele levar você. Porque senão você vai abrir a mão de Deus, né? Deus vai abrir, não é você mesmo. Você não quer crescer na formação e a mão dele... E tenham cuidado. Cuidado com o copo de vocês. Eu fiz isso numa adoração lá na paróquia do Menino Jesus. Cuidado, meninos, que a adoração lá faz de 130, 150, 180, 200 jovens. Só jovens. Mas cuidado com o copo de vocês, viu? Lá no finzinho, tem um pensamento de Carlos Acuto, né? Para acontecer o que Carlos Acuto vai dizer, cuidado para o copinho de vocês não estar cheio de vocês. Onde é que vai entrar Deus na história? Se o copinho está cheio de você demais, onde é que Deus vai entrar na história? Tenham cuidado. Cuidado para que você não esteja imaginando que o seu copinho está cheio, né? Aí o confessor, o diretor espiritual, a formadora, ixi, rapaz. Agora eu dou espaço para Deus. É o que Carlos Acuto vai dizer no finzinho, né? Menos eu, para deixar espaço para Deus. Cuidado com o copinho de vocês. Que acontece isso na vida consagrada. Muita gente está com o copo cheio demais. Quem enche o seu copo é Deus com a sua graça, mas você tem que buscar isso. A forma de saber se está balizado no seu caminho, gente, não tem segredo. Formador, confessor, diretor espiritual. Pode ser que não tenha um diretor, faça uma boa confissão, como eu sempre gosto de dizer. Fale para ele da sua oração, fale do seu trabalho ministerial, pastoral, fala da sua convivência com os irmãos. Isso já é uma pequena orientação espiritual. Aproveita o padre. Aproveita o Padre Silvio, que amanhã pode vir outro, sabe? Peça a Deus que deixe os irmãos da Sagrada faça aqui. Viu? Rezem por isso, viu? Rezem. Vamos mais adiante? Essa parte é forte. Viu?
Ao dizer não, o homem golpeia o coração das pessoas divinas, quer dizer, as 3 pessoas da Trindade, né? Golpeia a vontade de comunicação de amor. Ou coisa bonita. Comunicação de amor. De amor com o homem que ele tem. Deus comunica conosco. Daí, a dor pela recusa do homem de deixar-se envolver pelo amor e pela santidade da Trindade. Aí, vamos lá. Isso aqui eu até coloquei aqui de lado. Isso aqui tem uma ação diretamente proporcional. É como um pouquinho da física. Como assim? Eu digo não, não existirá comunicação de amor e não vou ser envolvido pelo amor. Mas isso não é simplesmente por dar um não porque Deus está me chamando e eu não quero ir. Às vezes é um não dentro do processo mesmo. No processo de caminhar nosso. Porque às vezes dá um não quando precisa assumir outros cargos dentro da comunidade. A comunidade só tem 35 membros. Você quer que esperar o quê? Quem vai tomar de conta disso aqui? Tem que ser mais de conta dos 35. É fato. Não tem mais 35 fora para ajudar, não. É 35 mesmo. E às vezes a gente tem um não, tem um receio, não posso. Viu? Deus dá a graça. Tá. Agora, vamos voltando agora. Ao dizer sim, a comunicação de amor existe. Aí sim eu deixo me envolver pelo amor. João disse que Deus não é amor? Eu não coloquei aqui, mas Terezinha do Menino Jesus dizia: Senhor, que só aconteça a sua vontade e não a minha, que eu esteja no teu coração, para que o meu se una ao seu, para que só bata somente o teu, para existir somente uma vontade e seja a sua. Eu disse: mas eu vou chorar. Quando eu ouvi isso, eu vou chorar. Mas é porque o desejo de Terezinha de estar unida ao esposo é porque João diz: Deus é amor. Quem está lá unido, eu estou unido ao amor. Eu estou unido ao amor. Seja eu que não é chamado a viver o carisma dos militares, mas mesmo tendo o carisma, você é chamado a viver essa dinâmica do amor. Mais ainda vocês, por causa do carisma. Vocês são chamados a viver esse amor esponsal, mesmo sendo esposa e esposa. Mas quem está na vida celibatária como ela, aí não, meu filho. Deus deu, ela deu tudo. Aí a dinâmica da alma esposa é completa. E uma vez eu vi umas pessoas se gladiando: não, o meu chamado no matrimônio é tão igual à vida celibatária. Não, meu irmão, não é bem assim. Não é que diminuir um e outro, não, mas é diferente. Existe uma diferença. É tudo de Deus. Mas tudo que eu dou no matrimônio, mas eu dou para meu esposo, minha esposa dá para mim, tem um filho, e tudo dela é dele. A minha vida toda é dele, eu não divido com ninguém. Existe uma diferençazinha. Existe uma diferença. A vida celibatária é diferente. Mas a vida celibatária só se sustenta na comunidade nova, nos institutos, nas associações privadas e públicas de fiéis, nos institutos seculares, se estiver completamente abandonado no amor. Porque do contrário, passa e para ir pegar de novo dá trabalho. Fazer tudo de novo é sofrido. Mas Deus está lá esperando, sabe? Não é sentado, não. Ele está lá esperando como o pai do filho pródigo. Venha de novo, chega. Mas faça direitinho de novo. Não dá mancada, não. Chega, se abandona aqui. Deus está com o côncavo da mão aqui dele, só esperando. Ora, aí ele pega aqui e leva. Porque do contrário a gente se perde fácil. Vamos continuar? Na cruz, o Senhor, nosso Senhor, redimiu todas as pessoas, a história e o mundo. Quer dizer, nós, a história da salvação, o mundo, nem pode até o universo. Por meio da cruz, ele santifica o ser humano inteiramente até as últimas fibras da existência. Tudo que está em nós aqui, da ponta do dedo mindinho até o couro cabeludo, na cruz Deus redimiu tudo que está em nós. Ele não poupou nada por nenhum de nós. Foi tudo dado por nós. Tudo. O que é preciso? Agora eu retribuir esse amor. Como? Amando o irmão. O apelo de Deus é amar ele sobre todas as coisas e amar o irmão. Deus é simples ou não é Deus? Deus é simples.
Nós é que complicamos o processo. A síntese de tudo é amar ele e o irmão. Porque eu só amo o irmão se eu amar ele. Se eu não amar ele, eu não consigo amar o irmão. Principalmente nos limites que ele tem, né? Tem uns irmãos que têm uns limites. Eu tenho um bocado. Ave Maria, eu sou enjoado. Tem hora que eu sou mais enjoado, não vou nem dizer a comparação. Que diga minha esposa. Mas assim, entenda que você é uma pertença de Deus. Vocês estão como comunidade a dar a vida de vocês. E essa vida não é sua. Essa vida é um instrumento para cooperar no corpo místico. Lembrando que não se limita a Santa Cruz, não se limita aos sítios que circunda. Essa comunidade, com a graça de Deus, vai se expandir dentro da diocese, vai se expandir na prelazia da arquidiocese de... Não, mas a gente tem que pensar nessa perspectiva da prelazia daqui da arquidiocese de João Pessoa, porque quando o Shalom começou, era isso aqui, ó. A Canção Nova começou, acho que pior do que o Shalom. Eles estão na Terra Santa. Eles estão da maior dificuldade. Teve irmãos que foram mortos. Lá em Mossoró tinha Soraya. A Soraya saiu de Mossoró, se consagrou lá e foi para Jerusalém. Eu disse, vá com Deus. Eu até rio quando eu... Mas porque assim, jovem, Soraya tinha 23 anos. Aí, de repente, Moisés manda a carta dizendo que ele ia para Jerusalém. Recém-professa. E não é que tinha renovado 3 vezes, não, 4 vezes, não. Um recém-professa. Foi para o miolo de Jerusalém, para Israel. Meu Deus do céu, por que eu não amo desse jeito? Aí eu lembrei de Santo Agostinho. Santo Agostinho, quando viu os primeiros cristãos, dizia assim, ele se fascinou. Eles são assim? Como é bonito, que extraordinário. Por que eu não sou daquele jeito? O que me impede de ser daquele jeito? O que me impede de eu ser um cristão? Aí quando Agostinho pega, vai para o meio do povo, é batizado, pronto, a vida do homem mudou. O homem mudou tanto que até bispo foi. O homem foi guardião de almas. Um grande pastor. Um grande mestre. Por isso eu digo sempre, né? Aquilo que vai fazer esse carisma ser aquilo que reluz na pupila dos olhos do povo de Deus é a capacidade de amar de cada um de vocês. Vou voltar na redundância. A beleza do carisma é a vida fraterna. E ela se resume em quê? Vejam como eles se amam. Eu venho dizendo isso desde que eu conheço vocês, praticamente. Vejam como eles... Porque o que é que Padre Jonas dizia? O membro da Canção Nova só é Canção Nova se viver o amor. Ele tem razão. Diante de todas as tempestades que toda comunidade que vai começando passa. Mas se eu amo e amo a ele, e vou ressignificar o sofrimento, as dificuldades, as cruzes que aparecem, é o peso de um novelozinho de algodão. Não mexe conosco. Não tira a paz. Pode dar uma dorzinha de cabeça, mas não tira a paz, não. É como o mártir. O mártir sabe que vai morrer. Vou contar uma experiência de um padre me contou, ortodoxo. Ele disse que quando chegou lá em Damasco, os caras chegaram com a metralhadora para a igreja. Sabe qual foi a ação da igreja? O padre se virou do altar, ficou de joelho, a igreja ficou toda de joelho. A igreja não colocou nenhuma ação contrária aos tiros. Quer dizer, eu não coloquei força, eu não coloquei nenhuma ação contrária àquilo que ia causar a minha morte. Quer dizer, se eu não causei resistência, é martírio. Se eu fizer o pantinho para correr, não é martírio. A igreja ficou de joelho. A igreja inteira foi morta, do padre aos diáconos que tinha lá, todos foram mortos. A ação da igreja foi ficar de joelho. E todos foram mortos. Aí pergunta. A resposta de amor, a igreja ficou de joelho. Porque entre os irmãos ortodoxos aqui que ficam de paz e perseguição, já estão tão assim,
banal ver corpos, pessoas mortas, porque já entende que amanhã pode ser eles. Não, para mim é como esse santo aqui. Vou fazer a quaresma com esse livro. São Charles de Foucault. Ele disse, eu sei que eu vou ser assassinado, eu vou ser martirizado. Eu sei que onde eu vivo, mas cedo ou mais tarde eu vou me encontrar com o Senhor, eu quero morrer do jeito dele, do jeitinho que ele morreu. Eu quero que morrer sendo mártir. E ele foi. Com a comunidade celebrar uma missa. Os caras vieram e metralharam ele. A única coisa que ele fez foi abrir os braços. Ele disse, eu quero morrer com o meu Senhor, eu quero ser mártir. Quer dizer, foi fiel até o fim. Santidade é isso. Como um amigo meu, Marco, estava falando hoje, mais cedo, né? Marquinhos encontrou com um abade lá na abadia dos trapistas, na cisterciense. Aí arrumo de monge entrando. Aí tinha um bem velhinho, né? E o abade atrás, com um baco aqui, uma mitra, né? Aí um mongezinho se sentou. Aí o mongezinho lá na frente e Marco atrás. O abade chegou, conversando com ele. Aí, tem alguma coisa errada, abade. O que é? Que aquele irmãozinho aí. Às 3 da manhã, né? Aí ele tá dormindo, aí não consegue rezar. Não. Ele tem 65 anos de vida consagrada. E tem quase 50 de sacerdócio. Deus só quer a perseverança dele chegar aqui, que ele é o primeiro a entrar e o último a sair. Deus só quer a perseverança dele. A vida desse homem já é oração. Esse homem aqui é o sustentáculo dessa abadia. Esse é o maior mestre que essa abadia Deus pode nos dar aqui. E ele nos deu. E eu estava pedindo um e estava diante de nós. E às vezes a gente confunde muitas coisas. Lembre-se que as ferramentas que Deus deu para cada um de vocês para crescer no carisma, na santidade, está aqui. Não confundir porque ela é jovem, porque Luan. Mas são as pessoas que Deus escolheu para formar vocês. Pelo amor de Deus, não desacredite do trabalho deles. Seja para quem vai fazer o pré-discipulado, quem está no discipulado, aqueles que já estão na vida consagrada. Porque as ferramentas para fazer vocês crescer nesse caminho de santidade com carisma está entre vocês. E vocês têm que dar graças a Deus. Eu estou aqui para ajudar vocês em algumas coisinhas, poucas, mas o dia a dia de vocês é vocês. Não desacreditem uns aos outros. É outra coisa, um veneno. Fulano vai me formar? Fulano. Mas é fulano que Deus colocou. E dê graças a Deus que tem fulano desse grande. Não, mas fulano é como Jesus. Mas é o filho do carpinteiro? Sim, mas é esse mesmo. É o filho, é a filha da pedreira, do pedreiro, do homem aqui e tal. É esse mesmo que vai cuidar de você. Vai ser seu mestre de postulantar, né? Pré-discipulado. Vai ser seu mestre de discipulado, sua mestra. Quando estiver na vida consagrada vai ser. Porque senão, se viesse a de desacreditar, pense na gotinha de limão no leite, que é azeda. Eu não acreditar na capacidade do outro. Não acreditar do outro é um veneno. Eu digo isso porque eu já passei por isso. Eu vi uns irmãos desacreditando o outro. Aí teve que entrar na ação, o formador geral, teve que entrar. Desacreditar a formação do irmão é complicado. Porque se eu não confiar no mestre juniorista, eu vou confiar em quem? E olha quem é o mestre juniorista, foi o meu mestre de noviciado. Imagina isso, eu convivi um ano, com 14 meses junto. Aí vem uma pessoa desacreditada do padre que passou 14 meses comigo, é meio complicado, né? Ele não tem capacidade de formar, se ele já formou 7 turmas de noviciado. Você acha que ele não tem capacidade de ser um formador? De ser um mestre noviço? Aí eu cheguei e disse, tem alguma coisa errada. Eu chamei todo mundo. Vem cá. Vamos fazer logo uma avaliação lá. Porque assim, Deus deu ferramenta para nós. E as ferramentas estão aqui. Desacreditar daquele que Deus nos deu é um veneno. Porque senão eu pego minhas coisas e vou para casa. Se eu não conseguir confiar, se eu não conseguir me sentir edificado e solidificado com os irmãos que estão aqui, o que é que eu estou fazendo aqui? Por isso que eu digo, gente, confie no irmão.
espere que esse irmão que Deus trouxe, apesar que aqui não tem muita gente de fora, né? Todo mundo aqui é praticamente da cidade, né? Não desacredite os irmãos. Deus chamou você a viver a santidade, a ser santos juntos. E lembre-se, amanhã, aquele menino pode ser seu formador amanhã, aquela menina. Esteja aberto. O processo formativo muda. Amanhã a igreja pode lançar um documento aí, vai mudar toda a estrutura. Porque às vezes, quando estamos em cidades pequenas, às vezes as pessoas começam a desacreditar porque convivem muito com as pessoas. Isso é muito perigoso. Quem vai formar vocês está aqui entre os 35 membros da comunidade. Vai ter o Padre Silvio, vai ter um de fora, outro aqui. Mas eu venho aqui uma vez perdida para falar uma coisinha. O resto é vocês. São vocês. E quando eu venho aqui, digo, porque eu acredito em vocês. Eu acredito em vocês. Eu acredito porque eu acredito na força do carisma de vocês. A dinâmica do carisma de vocês é muito profunda. É profunda. Eu digo isso porque eu já conheci vários. Quando você falou o comecinho, né? Essa chamada aí, isso vai subindo assim, né? Parece cara de Jacó, né? Vixe, Maria. É profundo o negócio. Por isso, assim, Senhor, dá a graça de eu viver isso. E pedir todo dia. Voltando. Esse é o jeito que Deus me chama para ser santo. Santo com Felipe, ele com ela lá e tudo. Ela, esposa dele, única dele. Mas Deus chamou a viver, a ser santo nesse carisma. Senão você tinha ido lá para a congregação da sua irmã, você tinha ido para uma canção nova da vida. Né? Mas não. Isso é milho da cruz. Acabou-se. E aqui você é esposa dela até morrer. Que a consagração definitiva, ela já começa na primeira profissão. Ela já começou lá no noviciado, no discipulado. A consagração já começou lá no pré-discipulado. Tudo começou lá. O resto vem como consequência. Tudo vem como consequência dos primeiros sim. Quando você vai olhar, diz, o meu sim já começou lá atrás. Não é agora, não. O meu sim já começou lá atrás. Quando for vocês amanhã, vocês acreditam que vão ter voto definitivo, né? Aí quando vocês forem fazer aquele exame de consciência, meu Deus, é isso que eu quero viver nesse cara pro resto da minha vida. Aí quando você for fazer toda aquela retrospectiva, Senhor, meu sim já começou lá atrás. Padre Caetano, fundador do Instituto Nova Jerusalém, diz, o meu sim já aconteceu quando eu escrevi as primeiras palavras do estatuto. E a finalização do estatuto do Instituto Nova Jerusalém diz, o membro do Instituto Nova Jerusalém dá continuidade ao último versículo da Bíblia. Como é forte, né? O membro do Instituto Nova Jerusalém dá continuidade ao último versículo da Bíblia. Peraí. Padre Caetano eu vi ele, mas não conversei, né? Mas o último capítulo, o último versículo da Bíblia, eu dou continuidade também. Você também dá. Você dá continuidade. Ele diz isso como um carisma, mas nós damos continuidade ao último versículo da Bíblia. Porque a Bíblia se torna atual através do Espírito Santo, que está em nós, que ora em nós. E esse Espírito Santo é Deus com o Pai e o Filho. A Trindade está em nós. A responsabilidade de ser esse vaso novo para acolher esse Deus. Como é, Filipe, que eu sempre digo? A nossa responsabilidade é fazer a habitação de um Deus numa couraça de carne. Mas esse processo de responsabilidade é minha. Né? Cuidado que ela vai pegar o cinzelzinho da cruz e tome. Mas é para santificar você. Né? E, para finalizar, é o textozinho que eu peguei de Carlos Acuto. Por que eu peguei Carlos Acuto? Eu podia pegar qualquer outro santo da patrística, dos padres da igreja. Eu podia pegar um santo dos baluartes. Mas quando eu vi isso aqui, não, que é possível? Um menino de 15 anos dizer um negócio desse? É sério? Aí eu fui lá para a paróquia lá, quando eu fui esses dias, né? Fui rezar um pouco. Eu disse, Senhor, como é que pode esse menino de 15 anos dizer um negócio desse? Se esse menino, Senhor, para ele dizer isso, você está tão cheio de você, muito mais do que qualquer outra pessoa nesse mundo. Olha o que esse menino diz, quando falar sobre santidade. Né? Não eu, mas Deus. Santificação não é um processo de adição, mas de subtração. Menos eu, para dar espaço para Deus. Opa, é parecido com alguma coisa na Bíblia, né?
mais Deus, né? Menos eu para dar espaço a Deus, né? É bem parecido com João Batista, né? É necessário que ele cresça. Fica em pé aqui. Aí vem. Como é que eu faço para esse homem ficar mais alto que eu? Pois é. Aí você fica em pé, né? Tem outra forma para ele ficar mais alto do que eu? Não. Eu me prostro. Porque quando o joelho não for suficiente, eu meto a cara no chão. Para que Deus seja maior do que eu. Porque do contrário, o livre-arbítrio faz que eu seja pior do que Deus. Porque Deus perdoa tudo. O meu orgulho não faz perdoar, às vezes. Aí eu sou pior do que Deus, porque às vezes eu vou impedir o céu para o outro. Por isso que quando o joelho não for suficiente, meta a cara no chão. Santidade, caminhar para a santidade é ser humilde. A raiz da palavra humildade vem de humo, né? Terra. Quer dizer, eu tenho que ir lá para o chão. Olha como é profundo isso. Humildade vem de humus. Terra, aquela terra bem escura, preta. Quer dizer, quando o joelho não for suficiente, pode meter a cara no chão. Quanto mais você vai para o chão, Deus é maior que você. Porque senão, eu digo sempre, a gente se perde bem fácil. Se perde para fazer o processo, para voltar, para começar de novo, é difícil. E, como eu gosto sempre de falar da outra vez, né? Tenham cuidado. A preguiça e a falta de rotina, né? Você tem uma rotina bem detalhada. Seja você profissional ou não, se é dona de casa e tudo. Ter uma rotina bem detalhada de tudo que você deve fazer, sua vida de oração, estudo bíblico. Porque preguiça e falta de rotina, pense no dedinho do cabrunco. Pense. Principalmente quem tem tempo. Aí eu peguei, lendo a introdução do livrinho de São Charles de Foucault, ele disse: Senhor e Mestre da minha vida, não me abandones ao espírito da preguiça. Não me abandoneis ao espírito da preguiça. Porque pense no dedinho do cão, quando a pessoa quer fazer progresso espiritual, quer fazer processo no caminho de santidade, no seu processo ministerial, pastoral, mas se você tem uma preguiça, chega fede. Eu não sei os meninos daqui da formação, mas não sei como já perceberam isso, né? Mas minha irmã não pediu para você fazer isso e você não fez. Não, porque não, dentro de casa, não sei o quê, o marido, o menino, não sei o quê. Blá, 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 blá. Sim, mas foi semana passada, já passaram 72 horas, sei lá quantas horas. Não, porque não sei o quê, não sei o quê. Aí você não teve 1 hora por dia para poder parar. É a mesma coisa como diz Elezinho, o ruim é o tal do moído, aí fica dando desculpa, né? Porque do contrário, meu irmão, esse processo de santidade não é tão complicado, não. O que foi que eu disse? É amar ele para eu poder amar você. Se resume a isso, sabe? Porque, como eu disse, eu acredito em vocês pela força do carisma de vocês. Eu acredito muito nisso. Peço a Deus que me dê vida e saúde daqui 10 anos, 20 anos. Já vou estar, daqui a 20 anos, meu amigo, eu já estou na casa dos 50 para frente. 20 anos, eu vou estar com 60. Meu, tá velho pra caramba. Mas eu vou estar aqui olhando pra vocês. Vocês estão aqui. Né? Quem é aqueles rostos novos ali? Mas não era 35? Por que já estão em 100? 150? 200? Daqui a 20 anos? Quem não garante isso? Quem não garante isso? Vai depender da vivência do amor de vocês hoje. Do desejo de ser santo no carisma hoje. Porque, do contrário, pode ser que passe 10 anos e fique só nos 35. Mas nas coisas de Deus não é somar, como diz Carlos Acuto. Às vezes é melhor ficar com poucos, com qualidade, do que ficar com muitos, com muita dor de cabeça. Porque a gente não sabe. Você tem ideia de quantos sai na Canção Nova e quantos sai no Shalom e muitas outras? Sai muita gente. Sai muita gente. Mas eu não coloco culpa, às vezes, na comunidade. Eu coloco, às vezes, que tem pessoas que é leviano no processo formativo. Essa responsabilidade é sua. Deixa o cinzel da cruz bater em você. Ela pegar a cruz lá, mete uma pancada com a marreta. Mas é para nossa santificação.
Isso é o que eu tinha, gente, não são vocês. Eu não gosto de trazer aquelas coisas motivacionais, porque isso eu não gosto. Catequético, humano e espiritual. Sempre trabalho nesses três, porque se eu quisesse fazer aqui uma coisa linda, encher uma folha frente e verso, só bastava falar sobre santidade dos baluartes. Ai, vocês iam sair daqui, meu Deus do céu. Aí, só que amanhã, muitas palavras bonitas, às vezes mensurar isso na vida é difícil. Aqui tem muita coisa para quando você, ao longo da semana, pegar Nosso Senhor, Senhor, que eu não me santifico com meus próprios pés. Senhor, eu não quero dizer não ao seu chamado. E dentro da comunidade eu também não quero dar não. Somos poucos e o Senhor conta comigo. Está tudo aqui. Está tudo aqui. Para finalizar, o processo de perfeição e santificação passa pela cruz. Assim seja. Eu passei quantos minutos? Hoje eu me dei conta que eu passei um pouquinho mesmo. Né? Porque tem hora que a gente se empolga um pouquinho. Mas tá entendendo, gente? Qualquer coisa, não tem receio de perguntar. O menino tem meu telefone. Mas filho, olha, aqui e tal. Para recapitular, porque houve uma mudança agora, eu tenho mais reportar seu irmão agora, né? Aí estou pensando aí, vou ver aí. Estou com um livrinho aqui, que eu li. Estou pensando, não sei se Deus vai me dar graça, que eu não sei a dinâmica de vocês, né? Daqui para a semana. Vocês lembram o que é que diz a segunda estrofe? Quem? É quem não te ama, né? É. É verdade, é verdade. Temos que fomentar, né, Camila? Mas lá diz: quem não te ama vive e da liberdade. O tema dessa formação, Marcelo trouxe, né? A cruz como caminho para a santidade. A santidade, eu sei que todo mundo tem esse desejo, né? Todo mundo quer. A cruz, nem tanto, né? Nem tanto. Mas eu estava ali, rapaz, meu prato de comida tá ali me esperando, que não deu tempo eu comer, né? Aí eu fiquei, a fome lá troando, a fome subindo, e eu digo, rapaz, esse prato aqui do lado, e a fome lá torando. Eu digo, como é que eu posso fazer para que isso não seja, como diz aqui, né? Quem não te ama vive atado. Como é que eu posso fazer para que isso não vire uma dispersão em mim, uma agonia, uma distração? E eu digo, por que não querer sentir essa fome? Por que não querer sentir isso? O Padre Paulo Ricardo dizia, né? A vontade, ela é uma potência cega. A vontade, ela não quer nada. Se você não iluminar a sua inteligência. Tudo que você quer é porque a sua inteligência iluminou a sua vontade. Aqui existe a resposta para muitos problemas da nossa vida. Por que nós não queremos? Porque nós não iluminamos. Por que nós falhamos tanto em amar a comunidade? É o mesmo. Por que eu falho tanto? Porque me falta iluminação, ou seja, eu não alimento a minha inteligência acerca do carisma. Se eu iluminar a minha inteligência do que é o carisma, a vontade chega. A vontade chega. Se eu não iluminar, a vontade não chega. Então, eu convido você com os olhos fechados. Todo mundo tem aquela cruz espinhosa que nós olhamos para ela e dizemos, eu não quero isso. Eu não quero isso para a minha vida. Eu pensei em outra coisa. Eu pensei em outra cruz. Eu pensei em outro sofrimento. Eu pensei em outra coisa completamente diferente. Tem cruzes que a gente até aceita, mas tem aquelas que chegam de repente na nossa vida e que nos dá assim aquela angústia, aquela impaciência. Por que isso não acaba logo? Por que isso não muda logo? E eu convido a você a fazer
essa pequena experiência de dizer, eu quero isso. Eu quero essa dor. Eu quero esse sofrimento. Eu quero exatamente essa cruz. Eu não quero outra. Por mais aterrorizante que seja ela, mas eu quero isso. E é exatamente nesse momento de dizer, eu quero isso. Eu quero isso. Que a impaciência some. Que a falta de sossego vai embora. E que a liberdade chega. Quem não te ama vive atado e da liberdade a lei. Quem te abraça sem receio não toma caminho errado. Ó ditoso teu reinado, onde o mal não tem cabida. Sê bem-vinda, cruz querida, sê bem-vinda, cruz querida, cruz querida. Cruz querida. Existe uma promessa de Deus para nós nessa noite. O Senhor diz: se você amar a cruz, o mal não tem cabida. Não existirá mal na sua vida. Não existirá mal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Marcelo, muitíssimo obrigado, viu, meu irmão?